Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance. Hoje vamos estar trazendo uma reflexão sobre o capítulo 6 de Daniel, onde traz por título Daniel na cova dos leões, ou quem sabe fiel a toda prova. Então, na última reflexão que nós fizemos, está até aqui no versículo 30 do capítulo 5, diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E aí diz que Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. E aqui diz, já abrindo o capítulo 6, vamos estar verificando quantos presidentes constituiu Dario sobre o seu reino. Já diz aqui, abrindo o capítulo 6, já a mudança de poder, a queda de Babilônia e surgimento de um novo império, onde está escrito que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, ou presidentes, ou administradores que estivesse com ele. Dentre esses, havia quantos príncipes? Na sequência do versículo 2 e o 3, você já percebe, que diz que sobre eles 3 presidentes, e dos quais Daniel era um. E diz que essas pessoas eram encarregadas, responsáveis para que o rei não sofresse nenhum dano. Mas ainda faz ainda uma outra observação que, no versículo 3, que o mesmo Daniel se distingue dentre esses 3, de sorte ou de modo que o rei pretendia colocá-lo sobre todo o seu reino. Uma observação importante. Havia em Daniel algum vício, uma culpa, algo que pudesse prejudicá-lo tanto na questão pública ou particular? Versículo 4 de Daniel 6 diz que então os presidentes, eles procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, quem sabe até dos arquivos do governo anterior ou do presente, ou algo que pudesse manchar a sua honra, a sua dignidade, mas diz que não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa. Em algumas traduções diz nenhum vício. Então, de uma vida exemplar, Daniel. Um ponto aqui que o livro destaca, capítulo 6, versículos 5 a 9, né? A gente não vai ler todo ele, mas pegar alguns pontos importantes. E foi tramado algo para Daniel. Aqui na própria sequência do versículo 5, disseram, pois, então, aqueles que eram chamados, né, seus colegas de trabalho, né, da qual o rei havia se constituído sobre o reino, diz que nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, e tem um ponto que o apóstolo Paulo escreveu, que devemos cortar a ocasião daqueles que buscam a ocasião. Quem sabe até são as pessoas próximas a você, um familiar, aqueles dito amigos, companheiros de trabalho, tramando algo. E diz então que eles chegam diante do rei e com bajulação, ó rei, vive eternamente. Disseram que todos eles, conselheiros, governadores, concordaram em fazer um decreto para tornar, quem sabe mais, grandioso o nome do rei, que num espaço de 30 dias ninguém devia fazer nenhuma petição a qualquer homem ou a não ser ao rei. E se a pessoa desobedecesse, devesse ser jogada dentro da cova dos leões. Isso que foi sancionado então pela a lei dos medos e os persas. O rei assina, o rei crendo, quem sabe que Daniel estava participando disso, por estar entre os 3 presidentes e até estar em destaque, o rei pretendendo colocá-lo sobre todo o seu reino. Daniel tinha um costume interessante de orar 3 vezes ao dia. Você pode ver isso comigo aqui no versículo 10. Diz que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava a fazer. Então percebe que fica bem claro nas entrelinhas do texto
que eles perceberam que Daniel tinha um costume, algo muito particular, que 3 vezes ao dia ele tirava um momento para a oração, abria as janelas que estava do lado para Jerusalém, crendo naquela promessa que o próprio Salomão ele descreve, de que seu povo, mesmo quando estiver distante, se humilhar, se orar, se voltar para o Senhor ouviria. Então Daniel, crendo nessa promessa, ele se volta para o Senhor em oração, confessando o seu pecado, o seu povo, abre as janelas que estão em direção a Jerusalém, clamando e buscando. 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. Então não muda a sua rotina por causa do que eles haviam tramado, mesmo que isso pudesse colocar em risco a sua vida, como de fato o fez. Agora, o que aqueles homens fizeram e o que o rei fez em relação a Daniel? Então eles denunciam Daniel, você pode ver isso no versículo 12 até o versículo 14. Eles dizem, olha, mas você não assinou um documento e tal, mas Daniel não obedece, não está obedecendo aquilo que você assinou. O rei, por sua parte, diz que ele tenta livrar a Daniel. No versículo 14 diz que ele ficou ali triste, penalizado, tentou livrar Daniel até o pôr do sol, se empenhou nisso, mas não foi possível. E, infelizmente, ele teve que jogar Daniel na cova dos leões. Como foi a noite do rei? Capítulo 6, versículo 18. O rei é tocado com isso, diz que ele vai para o palácio, passa a noite em jejum, não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, fugiu o sono. E aqui diz que ao amanhecer, ele dá uma ordem, versículos 19 a 20, ele levanta depressa, manda que vá à cova dos leões e clama a Daniel com voz triste, Daniel, servo do Deus vivo, ele diz, dar-se-á o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel, então, responde para a surpresa do rei, versículo 21 e versículo 22, dizendo, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência, ele diz ao rei. Agora, se você continuar a leitura, versículo 24, o que acontece aos acusadores de Daniel, diz que o rei ordena, eles são trazidos, são jogados na cova dos leões, com mulheres, filhos, e são espedaçados, destruídos. Agora, como o rei demonstra sua gratidão para com o Deus de Daniel? Versículo 25 a 27, ele escreve a nações, a línguas, a povos, dizendo que paz seja multiplicada, que faz um decreto, que as pessoas deviam temer e temer diante do Deus de Daniel. Quais são algumas aplicações que podemos fazer? Que vale a pena ter uma vida justa diante de Deus e dos homens, porque num momento ou outro nós seremos jogados na cova dos leões, né? E sabe, não literalmente como no caso de Daniel, mas os leões que estão à espreita dia a dia, pode ser no trabalho, na escola, em qualquer situação. Devemos saber que mesmo sendo justo, muitas vezes poderemos ser mal compreendidos e até mesmo ser colocados em situações de perigo. Mas, fechando aqui, o nosso exemplo de qualquer forma será grandioso e muitas pessoas conhecerão o amor de Deus por nosso intermédio. É preciso manter-se fiel mesmo em meio às adversidades, às dificuldades, e o Senhor vai nos guiar e poderemos testemunhar do seu grande amor a muitas pessoas.